encostar aqui que eu tô meio cansado. Boa tarde, torcedor do Cuiabá, 1h35. Nós falamos ao vivo aqui da Arena Condá. Vamos fazer a entrevista respondendo as perguntas aqui da imprensa de Cuiabá. Vitória do Cuiabá, vitória histórica, primeira vitória do Dourado na Série A do Campeonato Brasileiro. Já estou aqui com o técnico Jorginho. Jorginho, para começar, parabéns pela vitória. Dentro do vestiário, antes de sair para o gramado, uma das últimas palavras foi a sua e você disse: hoje vai sair a primeira vitória, e assim foi. Parabéns, Jorginho. Feliz por isso, parabéns para todos os atletas que são os responsáveis diretamente pelo resultado. A gente realmente assim se alegrou muito dentro do vestiário, todo mundo festejando, porque é um momento com certeza histórico para o clube, né? Um momento em que a gente consegue uma vitória importantíssima. Fizemos um excelente primeiro tempo, mesmo tomando os 2 gols no primeiro tempo, nós tínhamos o controle do jogo, conseguimos empatar logo no finalzinho do primeiro tempo. Isso foi muito importante, esse empate no final do primeiro tempo, e a forma como a gente se comportou, né, durante todo o jogo, apesar de não ter feito um grande segundo tempo, que foi um jogo mais difícil, eles estavam aproveitando, a gente um pouquinho mais em cima deles, eles aproveitando num contra-ataque. Por pouco eles acabaram não fazendo o terceiro gol, mas a gente foi feliz. Nesse momento o João foi extremamente importante, as defesas dele, principalmente aquela com o pé no finalzinho, já ali que eles poderiam fazer o 3-2, então como foi falado, uma vitória fundamental, uma vitória importante para que tire totalmente aquele peso de que não havia vencido na Série A, uma vitória que vai ficar marcada para o resto da história do clube, e é muito bom fazer parte de tudo isso. Pergunta do Oliveira Júnior, do A Gazeta e do Vitor Arias, porque são duas perguntas bem similares, do RD Uniso, o Vitor Arias, e o Oliveira Júnior do A Gazeta. Jorginho, qual a importância da primeira vitória para o psicológico do grupo na sequência? E esse é o estilo de jogo que você quer manter na equipe do Cuiabá? Bem, a gente não tinha de forma nenhuma assim, se desesperado porque a gente não estava vencendo os jogos, a equipe jogando muito bem. Eu sinceramente, o jogo contra o Bragantino, a gente fez uma partida melhor do que a partida de hoje. Fizemos um excelente primeiro tempo, apesar de ter tomado os gols, mas a gente tinha todo o controle, como eu falei, o controle do jogo, muito bem organizado, defensivamente. Ainda está faltando a pressão ao homem da bola, foi o que aconteceu, a gente não pressionou e acabou tomando o gol, mas não foi uma grande partida, por exemplo, como a gente fez contra o Bragantino, até mesmo contra o Ceará, com um jogador a menos, ou no final, 2 jogadores a menos que o Paulão machucou. Então, uma vitória que realmente assim é muito importante para a história do clube, é muito importante para todos aqueles que estão construindo. Eu falei com o nosso presidente o quanto isso é importante. Eles trabalharam muito tempo atrás para que isso acontecesse. Agora a gente está na primeira divisão e iremos permanecer. William Reis, site A Bola da Vez MT. Jorginho, hoje foram 3 gols de 3 atacantes diferentes. A semana livre para os treinamentos ajudou a melhorar o rendimento dos jogadores nas finalizações? Sim, não tenha dúvida que a gente treinou muito, principalmente o que aconteceu no jogo, e naquele segundo gol nosso, foi exatamente o que a gente havia treinado, né? O João, ele entra tanto por fora quanto por dentro, essa virada de bola encaixando realmente no extremo. Se ele tiver aberto, automaticamente o lateral passa por dentro. Nós fizemos isso no 10-0 e é muito bom ver acontecendo aquilo que a gente treinou. A equipe estava conseguindo realmente quebrar as linhas dele, trabalhando de um lado e do outro. Eu falei para o Paulão e para o Marlon que eles realmente precisavam atacar a linha adversária, porque um dos pontas dele estariam saltando para marcar e a gente conseguiria entrar no campo do adversário, naturalmente da Chape, e conseguir finalizações, infiltrações, e aconteceu em muitos momentos. André Cavalcante, Centro-América. O João Lucas até se ajoelhou para agradecer esta vitória. Como está o ambiente pós-vitória, que não acontecia há 2 meses? Um ambiente maravilhoso, interessante, que eu posso trazer isso aqui para vocês. No terceiro gol, o João Lucas fez uma grande partida. Ele passou em 4 grandes oportunidades, que ele passou com muita velocidade, e ele não recebeu esse passe. Eu falei para ele, se fosse eu estaria desesperado, porque eu sei quanto custa para um lateral ultrapassar em velocidade e não receber essa bola. E quando ele recebeu aquela bola do William,
eu comecei a gritar no banco, não, por quê? Porque era uma bola muito longa, provavelmente o goleiro sairia, mas para minha felicidade eu gritei não 2 vezes, da outra eu falei sim, e que bom que ele encontrou o Elton e a gente conseguiu fazer aquele gol, porque a minha preocupação era justamente o goleiro sair e conseguir interceptar, enquanto a gente poderia, com um a mais, a gente poderia chegar um pouquinho no controle. Então foi um jogador realmente que fez uma grande partida, tivemos uma vitória principalmente pelas jogadas do lado dele pela lateral. O pessoal da Chape veio aqui cumprimentar o Jorginho. Agora a pergunta do Jonas Gabetel, do GE Globo. Como analisa os momentos de alguns jogadores? Lá atrás o João Carlos sofreu uma infelicidade e lá na frente os centroavantes estão iluminados? Isso acontece em jogos. O João ele é um grande goleiro e eu falei isso para ele no intervalo. Nós não duvidamos de você, nós não temos dúvida de que você realmente é um grande goleiro. Erros acontecem, falei para ele, Tafarel já falhou, então, que é para mim o melhor goleiro de toda a história do futebol brasileiro, e eu confio muito em você, e vê-lo fazendo o segundo tempo como foi, seguro, firme, defendendo uma bola com os pés, defendendo aquele chute deles quase próximo dali da grande área, ele realmente assim sendo seguro, isso passou confiança para os jogadores, e a gente saber que tem 2 atacantes de área, tem ainda o Papagaio, que é um jogador que sai da área, um jogador de extrema velocidade. É muito bom ver meus atacantes finalizando e realmente fazendo os gols decisivos. O Wesley Santiago, do Olhar Direto, faz uma pergunta em cima dos atacantes. Gostaria que você falasse um pouco da importância de ter 2 atacantes como o Elton e o Gênison, que ganham confiança e podem entrar em qualquer momentos distintos para ajudar o Cuiabá. O que conversou durante a semana, principalmente com o Elton, que vinha perdendo algumas chances? Não, é de que a gente não, assim como eu falei para o João no intervalo, eu falei para o Elton que a gente confia muito nele. Era um bom momento do Gênison, e por isso o Gênison acabou entrando e foi importante, fez gol, se movimentou muito bem. É um jogador que tem mais mobilidade do que o Elton, só que o Elton tem um controle melhor do jogo. O Elton faz muito bem esse papel de pivô, então é bom contar com 2 atacantes, mesmo porque a gente não necessariamente precisa substituir um pelo outro, como aconteceu. A gente preferiu tirar o Danilo, que é um extremo, jogamos o Cleison para o lado, ficou 2 linhas de 4 com 2 atacantes. Um deles fazia o meio atacante, marcando o volante, e ao mesmo tempo a gente tinha muita força na bola aérea, e não apenas isso, mas a gente tinha profundidade também, porque o Elton, como eu falei, ele faz muito bem o pivô. Eu tinha 2 jogadores de velocidade entrando com muita força, e o Gênison fazendo quase que o papel de meia no momento, e o Elton em outro. Agora a pergunta é do Fernando Soares, do Olho no Esporte. Jorginho, você que conhece muito da posição e jogou bastante por ali na lateral direita, gostaria que você avaliasse a atuação do João Lucas na partida de hoje, que foi fundamental e ajudou com 2 assistências. Verdade. Parabéns para o João Lucas, obrigado aí por essa pergunta, porque realmente preciso ressaltar, como foi falado, ele passou várias vezes, não recebeu, não desistiu, todas as vezes que ele foi realmente assim, jogaram para ele conseguiu realmente, não apenas por fora com um bom cruzamento, ele por dentro fez um excelente passe basicamente ali para o Felipe para fazer o segundo gol, o gol de empate. Então um jogador que é muito forte defensivamente, na bola aérea ele é importantíssimo porque ele tem uma boa altura, tem uma boa impulsão, e ofensivamente assim, ele é um cavalo, literalmente, que a gente fala assim, ele está marchando por aquele lado ali e se jogar nele ele decide. Pergunta agora do Igor Gabriel, da plataforma Arena Mato Grosso. A postura do Dourado se resume à insistência, perseverança e a utilização do Gênison e o Elton no momento de matar o jogo na hora certa hoje? Foi, não tinha dúvida que foi muito importante, como eu falei antes na resposta, de que não necessariamente a gente tem que trocar um pelo outro. Os 2 podem jogar juntos, porque são 2 jogadores muito disciplinados, determinados. A gente procurou fazer com que o Gênison viesse mais por trás, deixasse o Elton para que ele fizesse o pivô. O Gênison é um jogador que consegue chegar mais rápido que o Elton à frente, então ele fez muito bem isso, e é muito bom contar com esses 2 jogadores no nosso elenco. Agora a pergunta do Gabriel Barros, do Olhar Esportivo. Foi discutido durante a semana sobre quem seria o centroavante titular, Elton ou Gênison, e no final deste jogo os 2 jogaram juntos.
Pensando nas características de ambos, a dupla artilheira do Cuiabá pode iniciar os jogos lado a lado, uma formação alternativa de acordo com o jogo e o adversário? Pode sim, exatamente como você falou aí. No final da pergunta, de acordo com o adversário, de acordo com o jogo, a gente pode fazer essa dupla ali tranquilamente, porque a gente tem dois volantes que têm qualidade e marcam bem. Nós temos dois extremos que acompanham, por exemplo, dois não, na realidade nós temos todos eles que acompanham muito bem. O Cafu entrou dessa forma, já aconteceu do Pato ter entrado, né? A gente tem ali o Felipe, a gente tem o Cleison pelo outro lado. Se o Osman precisar entrar aberto, ele também entra, mas também o Osman entrou hoje como meio atacante, voltando à nossa formação, principalmente que eu precisava um pouquinho mais de posse de bola, né? Então, quer dizer, eu posso jogar com certeza com os dois atacantes ou escolher um e a gente vê como fica durante o jogo. Última pergunta agora, do Nando Rodrigues, do Esporte Interativa. O técnico confirmou essa semana que o time realmente precisa de um camisa 10. Já tem em vista um nome aí, falando de reforços, o Nando Rodrigues? A gente está em busca desse homem para que possa realmente completar o nosso grupo. Tivemos uma oportunidade, mas infelizmente acabou não acontecendo, que seria muito boa. E estamos buscando as oportunidades, se aparecerem, com certeza o clube está disposto a contratá-lo. Jorginho, para terminar, te agradeço novamente, quero parabenizar pela vitória, quero parabenizar hoje também, porque ontem completou 27 anos do Tetracampeonato do Brasil, e eu acho que todo torcedor, todo brasileiro que gosta de futebol, faziam 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo, você foi peça fundamental para mim, é uma honra poder estar trabalhando junto de você, e parabéns pela vitória e também por mais um título, mais um ano da comemoração do Tetracampeonato em 94. Agradeço de coração, foi um momento especial nas nossas vidas, todos os atletas, nós já no grupo da gente, a gente parabenizou a todos. Não apenas os atletas, nós tínhamos 40 membros na delegação, todos eles foram importantes, além do presidente, tantos outros que não participaram diretamente ali durante a Copa do Mundo, mas que antes foram muito importantes, os locais que nós fizemos os exames, pessoas nos receberam super bem. Então, eu fico muito feliz de ter concretizado naturalmente essa conquista e hoje ter comemorado, junto com os 27 anos do Tetra, o aniversário da minha filha Larissa também hoje, completando 32 anos, que me deu já 2 netos maravilhosos, Luke e Bela. Então é um momento muito especial e a primeira vitória, a gente fica marcado. Pode dizer assim que é algo que vai ficar marcado também para a história do Cuiabá, e eu quero participar de toda essa construção em termos de primeira divisão aqui junto. Então muito obrigado aí pela lembrança. Bom descanso, bom domingo, Jorginho. Valeu, um abraço.